Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, aí nesse vídeo, eu quero aqui contar um fato muito marcante, né? Eu vi nessa experiência e eu creio, acredito, e a Bíblia diz que de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E é muito ruim quando uma pessoa tenta enganar um servo, uma serva do Senhor. E um pastor estava contando que ele pregava assim nas cidades, né? Um profeta. Na verdade, aquele pastor ele é um profeta, tá? Deus usa muito aquele homem e ele estava falando que ele ia nas cidades para pregar, para fazer cruzadas evangelísticas. E ele ia nas cidades e lá naquelas cidades, viu, irmãs, ele contou que um homem chegou junto com um outro, apoiado assim, de braço dado e de óculos escuro. Olha só, irmãs. Olha, irmãs. Tem que ser homem e mulher de Deus mesmo. Tem que ser você que vai para a igreja, que carrega a Bíblia. Cuidado. Tem que ser homem e mulher de Deus. Senão passa vergonha e vexame. O pastor estava falando que chegou esse homem nessa cruzada lá, ele orando pelas pessoas, ele orando pelas pessoas, orando e tal. Um homem de Deus, irmãs. E orando lá pelas pessoas e fazendo oração lá pelas pessoas, as pessoas pedindo oração. E chegou esse rapaz de braço dado com o outro. E esse outro assim de braço dado, com óculos escuros. Aí ele pensou, é cego. Olha só, irmãs, é cego. E o outro, e apoiado assim no outro, guiando ele. Não, ele é cego. Aí esse rapaz, que estava assim, né, carregando esse cego, falou assim, pastor, ele quer que o senhor ore por ele. Ele quer que o senhor ore por ele. Ele pediu para o senhor orar, né? O rapaz lá pediu, ora por mim. Pastor, ele quer que o senhor ore, ora por mim e tal. E o pastor, quando foi assim para orar, na hora o Espírito Santo falou, ele não é cego. Mãe, isso acontece, viu, irmãs? Ele não é cego. Olha, irmãos. Aí o pastor na hora ali, né, ia estender a mão para orar e na hora Deus falou, não, ele não é cego. Aí o pastor foi, disfarçou, foi orar outras pessoas e papapá. Não, daqui a pouco eu volto aí para orar e tal, não sei o que, irmãs. A saia justa às vezes que a pessoa passa ali. Aí quando ele voltou para orar de novo, eu vou orar. E na hora o Espírito Santo falou, não ore porque ele não é cego, ele está enganando. Olha só, irmãs. Coisa feia, né? E assim, mas é constrangedor, é uma situação que a pessoa que está ali, o homem e a mulher de Deus, você fica assim, mas meu Deus, como que a pessoa tem coragem dessa? Aí dá uma disfarçada, vai lá não sei aonde, vai lá não sei aonde, aí bebe uma água, aí, mas você tá ali com Deus, meu Deus, mas como que a pessoa tá tentando enganar uma mulher de Deus? E você já tá sabendo. Aí ele foi, deu mais uma disfarçada, olha só, irmãs, foi lá e tal. Quando foi para orar, o Espírito Santo falou, não ora porque ele não é cego. Aí ele falou, vem cá, você tá pedindo para orar, mas você não é cego. Falou para ele. E o outro que estava do lado. Deus está me falando aqui que não é para orar por você, porque você não é cego, você tá brincando com as coisas de Deus. Olha, irmãs, gente que fica brincando com as coisas do Senhor, gente que fica brincando
com as coisas de Deus. Fica às vezes, olha, irmãs, eu não vou nem falar, porque eu creio que o próprio Espírito Santo vai falar com cada um aqui que está aqui assistindo esse vídeo. Brincando com as coisas do Senhor, irmãs. E ele falou, não, eu não vou orar não, porque você não é cego. Deus está me falando aqui que você não é cego, você está brincando, né? Ah, o rapaz tirou o óculos, pastor, eu vim aqui que eu ia pregar uma peça no Senhor. Olha! Porque eu só ia orar, eu ia fingir que eu ia estar curado. E depois eu ia desmascarar e ia falar para todo mundo. Olha só, irmãs. Eu ia desmascarar e ia falar para todo mundo que eu não era cego nada. Eu que preguei uma peça. Olha, irmãs. Irmãs. Aí o rapaz confessou, eu ia falar para todo mundo, ia desmascarar mesmo para saber se eu era homem de Deus. Agora eu tô vendo que sou homem de Deus. Aí, irmãs, o pastor falou assim, tu tá brincando com as coisas de Deus, né? Agora só por causa disso tu vai ficar cego. Ó, irmãs, só por causa disso tu vai ficar cego. Ficar brincando. Tem gente, irmãs, que fica brincando, irmãs. Eu canso de falar, eu falo aqui no canal. Não entre em situação que não é para entrar. Não somente com pastor, com pastora, com líder de nenhuma religião, irmãs. Com pessoas que às vezes tu nem conhece. Vou até mais a fundo. Às vezes tem uma pessoa ali que está com aparência mundana, entre aspas, né? Mas é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Tu olha às vezes assim, a pessoa tá com boné, tá com os trejeitos assim, que não é o trejeito que, né, as pessoas denominaram que, né, um estereótipo, melhor dizendo. Mas é um homem de Deus, é um santo homem de Deus, irmãs. E ali, irmãs, o pastor falou, você tá brincando, né? Então só por causa disso aqui agora você vai ficar cego. Aí ele contou, irmãs, que o homem não ficou cego logo de imediato, não. Passou ali 1 ano, 2 anos. O homem foi mexer lá no capim, lá no negócio lá, onde ele morava lá, no interior lá. Olha, irmãs, por brincar com homem de Deus e mulher de Deus, zombar. Cai um negócio lá no olho do homem, o homem ficou cego. Porque cada um tem seu particular com Deus, irmãs. Na madrugada, cada um tem a sua intimidade com Deus, irmãs. E tem uma base bíblica lá, que eu já ouvi dizer que aquilo dali foi um fato isolado, mas não foi não, viu, irmãs? Não foi não. Eliseu lá, uns rapazes foram lá para zombar de Eliseu, que ele era calvo, não tinha cabelo. Sobe, calvo, sobe. Ele foi e amaldiçoou as crianças lá, os rapazes. As crianças não, os rapazes. Tem uma passagem lá de Paulo também que ele tem a mesma atitude, irmãs. Chama o homem lá filho da perdição, que o homem lá quis, né? Se eu não me engano, acho que foi Simão Mágico. Tem uma passagem lá, irmãs, que Paulo também tem um homem lá que vai querer, né? Acho que dá dinheiro para Paulo. Tem uma passagem assim, irmãs, que agora eu não estou me recordando muito bem. Mas, irmãs, Paulo amaldiçoou o homem ficou cego. Filho da perdição, pega o teu dinheiro e fica para você, porque as coisas de Deus não é com negócio de dinheiro. Fala assim mesmo para ele. Ah, eu vou te dar um dinheiro para eu receber aí esse Espírito Santo. Ó, é pessoas que tudo quer resolver no dinheiro.
Irmãs, e ali esse pastor estava falando isso, que depois, um ano depois que ele falou que ele faz as cruzadas e depois ele volta, 2 anos depois, nas cidades que ele fez, né, passou naquelas igrejas. E ali, irmãs, olha, o pastor lá daquela igreja falou, sabe aquele irmão que queria enganar e tal? Ele tá cego. E falou isso pro pastor. Irmãs, olha, Deus é amor, mas também Ele é justiça, Ele não tem um culpado por inocente não, irmãs. Pessoas que querem pregar peça em nome de Deus, mulher de Deus, fazer coisas. E esse pastor estava contando isso, irmãs. E ali, irmãs, aconteceu isso com aquele rapaz. Acabou que ele ficou cego. Então, irmãs, olha, muito cuidado. Pessoas que às vezes não entendem os mistérios de Deus, ficar rindo dos mistérios de Deus, zombando dos mistérios de Deus. Porque é sapato de fogo, porque fica pulando, irmãs. No mundo espiritual tem fogo ali, irmãs. No pé ali da pessoa ali, ó. Deus está quebrando o laço. Então, às vezes, são mistérios espirituais que só entende e discerne quem é espiritual, irmãs. Então, esse pastor, ele estava contando essa experiência. E eu creio, irmãs, eu creio, né? E ali, esse rapaz, ele teve essa recompensa aí de ter brincado com as coisas de Deus. Então, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará.